Amados irmãos, está chegando o nosso acampamento de promotores de missões, isso mesmo, e esse ano será pela internet online. Você poderá participar do nosso acampamento de promotores virtual. Que coisa maravilhosa! Dias 14 e 15 de agosto. Você, promotor de missões, não pode ficar fora. Você, líder, professor de escola bíblica dominical, você que é tesoureiro da igreja também pode participar. Diáconos, irmãos e irmãs vocacionados, vocês não podem perder. Teremos testemunhos missionários, histórias lindas de missões. Dias 14 e 15 de agosto, anota aí, vamos ter uma programação muito linda. E no dia 29 de agosto, nós teremos um acampamento especial, isso, virtual, que aí é para os promotores Kids, isso, para as crianças esse ano, dia 29 de agosto. Irmãos, estamos vibrando com a campanha de missões nacionais, tema lindo, porque Ele me amou e nós vamos avançar. Será uma linda campanha. Queridos promotores de missões, vamos nos encontrar dias 14 e 15 de agosto. Será virtual, estaremos juntos, coração ardendo. Estamos juntos e vamos avançar. Bom dia, amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês que nos assistem nesta manhã. Quero deixar os parabéns a cada pai, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Deus possa trabalhar na vida dando sabedoria e discernimento para cada um de nós que somos pais, que possamos carregar sobre os nossos ombros esta responsabilidade de ser o sacerdote do lar, o responsável pela educação cristã dos nossos filhos. Que Deus nos conceda sabedoria, que Deus abençoe. Parabéns pelo seu dia, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos pais que nos assistem nesta manhã. Vamos falar com Deus nesse momento, vamos iniciar o nosso culto. Grandioso Deus, soberano, eterno, maravilhoso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos nesta manhã. Nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas falhas, para que juntos nesta manhã possamos prestar um culto, o qual seja aceitável diante da Tua presença, Senhor. Fala aos nossos corações, fala segundo as nossas necessidades nesta manhã, fala profundamente aos nossos corações, é o que nós te suplicamos, ó Pai, nesta manhã. Também pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor fale conosco através dos louvores que serão entoados aqui nesta manhã. Que o Senhor use a vida de cada um dos nossos irmãos através dos instrumentos e das suas vozes. Que o Senhor possa, Senhor, falar conosco através dos louvores, assim como através da Tua palavra, que será lida e que será pregada nesta manhã, Pai. Toma as nossas vidas, assim a minha como a vida de cada um dos nossos irmãos que estão aí em casa, que cada um de nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para que a nossa vida seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. É o que nós suplicamos, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus nesse momento, queridos, que você possa louvar a Deus aí na sua casa com muita alegria, com muito amor no seu coração, e que juntos nesta manhã, eu e você, possamos louvar, engrandecer e exaltar no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o meu pecado
Eu quero convidá-los nesse momento a abrirem a palavra de Deus lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5,
versículo 19 e 20, onde nós vamos meditar na palavra de Deus. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e versículo 20 da palavra de Deus, onde diz assim: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, disenções, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua palavra. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Te suplicamos em nome de Jesus, Pai. Toma-nos nas Tuas mãos. Toma as nossas vidas, Senhor, diante da Tua presença. Abre os nossos olhos, nos dá sabedoria e discernimento, para que possamos, Senhor, nos afastar das obras da carne e vivermos, Senhor, segundo o fruto do Espírito. O que nós te suplicamos nesta manhã, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nesta manhã sobre a consequência do pecado na nossa vida, amados. Como eu disse no início, hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. E com o passar do tempo, infelizmente, o homem, pelo seu pecado, pela desobediência a Deus, pela não observância à palavra de Deus, pelo desrespeito, pela falta de reverência a Deus, a humanidade tem se desviado das verdades, dos princípios e das ordenanças de Deus. E com isso, amados, muitos pais não trazem mais sobre os seus ombros a responsabilidade dada por Deus, a qual é de todo homem, depois de casado, de constituir família, de ter os seus filhos, ele carrega então no seu ombro a responsabilidade de ser sacerdote do seu lar. Ser o homem, é o homem por Deus que tem o dever e a responsabilidade de conduzir a sua casa e a sua família pelos caminhos do Senhor, ensinando os seus filhos, a sua esposa, a se manter, a viver, a obedecer e a amar a maravilhosa palavra de Deus e obedecer os seus estatutos. Porém, isso tem, com o tempo, se perdido. E o apóstolo Paulo aqui, então, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele faz algumas colocações, ele cita aqui algumas obras, não são todas as obras da carne, mas ele cita aqui as que mais provavelmente estavam em evidência na época que esta carta foi escrita. Mas como a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, e ela é mais atual do que o jornal de amanhã, então esta palavra de Deus também é atual para a nossa vida. Então nós vamos meditar um pouco nesses 3 versículos e ver, devido a algumas obras da nossa carne, a satisfação dos nossos desejos, quais consequências isso traz na nossa vida. Iniciando, Paulo diz que as obras da carne são conhecidas, ou seja, amados, o fruto do Espírito, Paulo não diz que eles são conhecidos, mas ele diz, a obra da carne são conhecidas. Aí ele diz, as quais são. E não diferente, amados, porque as obras da carne é aquela que nós temos dentro de nós sem que ninguém nos ensine. Eu costumo dizer que uma criança, quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou dizendo, que as coisas boas, quando eu vou trazer aqui boas, são princípios e valores de Deus,
precisa ser inculcado na cabeça dos nossos filhos todos os dias. Temos que lutar com isso todos os dias para que eles possam, estar impregnados da palavra de Deus. Mas as coisas más, as quais são as obras da carne, a gente não precisa ter preocupação nenhuma em ensinar e fazer elas conhecidas aos nossos filhos, eles aprendem sozinhos. Então é nesse sentido que Paulo se inicia. As obras da carne são conhecidas, isso parece que flui, que brota da natureza pecaminosa do homem, e parece que a nossa carne exala o perfume do pecado. Então ele começa dizendo o seguinte: prostituição. A primeira definição que ele traz, e muitas vezes mal compreendida, que a prostituição é somente as pessoas que são profissionais no ramo sexual. Mas se você mergulhar um pouco na palavra de Deus, se você buscar mais profundamente, você vai ver que Deus trata o povo de Israel como um povo de prostituição. Por causa do relacionamento do seu povo com deuses estranhos, se juntando com um povo estranho, desobedecendo a sua palavra, casando-se com um povo que não lhe pertence. Então eu quero trazer, não vou passar todos esses pecados, eu vou dar ênfase em alguns que eu entendo que seria mais aplicáveis para os nossos dias. E a prostituição, amados, no nosso meio hoje, ela é muito grande. A troca, ou seja, a traição, a troca, aquela mistura, aquele romance, sabe, a 3, a 4, que existe no meio religioso é demais. Aí você possa dizer: mas pastor, como um relacionamento de 3 e 4? Amados, as pessoas dizem que têm um relacionamento sério com Deus. As pessoas dizem que são crentes em Cristo Jesus, são chamados de evangélicos, porém são apaixonados pelas coisas desse mundo. São apaixonados, se deitam e se deliciam com os manjares servidos na mesa do príncipe deste mundo, a qual a Bíblia diz que é Satanás. E quando nós temos este relacionamento dividido em várias partes, a Bíblia trata de prostituição. Não também tirando fora daqui esta palavra sobre a questão sexual, que continua sendo pecado, e que hoje é tratado com uma naturalidade, parecendo que as coisas é tão comum. No seio da igreja, não só brasileira, mas infelizmente, pelo que a gente estuda e lê de todo mundo, a juventude está dentro da igreja, mas o sexo está liberado. E quando há esse relacionamento mútuo também fica, hoje o linguajar é ficar, comete o ato e simplesmente depois, amanhã não estão mais juntos, assim com outro e assim com outro. E tudo isso colocado um pano sobre em cima. E a igreja pela qual Cristo morreu se mantém em silêncio, encobrindo essas coisas. A palavra de Deus chama de prostituição. E hoje, como eu iniciei dizendo, a questão do Dia dos Pais, como nós somos responsáveis pela vida de nossos filhos, pais. Nós temos filhos e eu sei que eu não estou aqui para tirar pedra no seu telhado, mas nós devemos chamar a responsabilidade para as nossas vidas e buscar o máximo, o quanto tivermos força, para ensinar os nossos filhos que isto é errado. Porque este é o nosso dever.
E os nossos filhos amados são ensinados dentro do nosso lar. O grande conceito que foi colocado é que a igreja é responsável pela educação dos filhos. Que a igreja é responsável pela formação do caráter das pessoas. Que a igreja é responsável por assegurar que as pessoas estão nos caminhos corretos. Amados, a responsabilidade da igreja é em anunciar o evangelho puro, verdadeiro, o evangelho do arrependimento e da graça de Jesus Cristo. A incumbência da educação dos filhos, tanto cívica e moral, quanto religiosa, a responsabilidade é familiar e o cabeça da casa é o pai. A responsabilidade é sua, pai, e minha. Quando Paulo continua dizendo sobre a questão da impureza, tudo o que nós podemos entender desta palavra, impureza, é o contrário de tudo que é puro. Tudo aquilo que sai fora dos padrões de Deus, não do padrão humano, amados. É do padrão de Deus, nós precisamos entender isso. Há muita coisa que o mundo diz que é puro, que é lícito, que é legal. As leis aprovadas, porém a palavra de Deus diz que é impuro. Só que o que está acontecendo nos dias de hoje é que as pessoas estão apoiando aquilo que é impuro. Eu acompanhei um grande debate, e como eu não gosto de me pronunciar em redes sociais, não escrevi, mas acompanhei pessoas que eu conheço, um grande debate no decorrer desses últimos 15 dias a respeito de um comercial, que não sei se foi ao ar ou se não foi, não fui atrás, a respeito da Natura. E muitos crentes trazendo e defendendo com legalidade algumas coisas que contrariam Deus. Amados, nós precisamos entender que nós devemos amar as pessoas independente da situação e o pecado que ela vive. Precisamos entender que o nosso dever é amar essas pessoas e ir até elas e pregar o evangelho, falar a elas da graça, do amor imensurável de Cristo e orar por elas para que o Senhor tenha misericórdia, que envie o seu Espírito Santo, para que eles os convença do pecado, da justiça e do juízo, para que eles entreguem as suas vidas nas mãos do nosso Senhor e Salvador, para que eles sejam transformados através do poder de Cristo Jesus na vida deles. Mas esta responsabilidade de mudança, de salvação, de arrependimento, tudo isto é trabalho da Trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É cabível a nós somente pregar o Evangelho. Porém, nós que somos crentes em Cristo Jesus, não podemos concordar com a impureza, amados. Não é porque nós amamos as pessoas que vivem na impureza que nós temos que concordar com a impureza. Como está escrito lá em Romanos, capítulo 1, no finalzinho do capítulo, me perdoem, ele diz, faz uma lista de pecados também, o apóstolo Paulo, incluindo a prostituição, incluindo a homossexualidade, incluindo a desonra a pai e a mãe, pessoas que não amam mais as outras, sem afeição nenhuma natural, pessoas que criaram imagens e escultura, idolatrando o homem acima de Deus, idolatrando criaturas e animais no lugar de Deus. Ele diz que essas pessoas são julgadas segundo as suas obras e que elas receberão o castigo devido. Mas o que chama muita atenção no final desse capítulo é
quando Paulo diz o seguinte: não somente o que cometem essas tais coisas, mas também os que consentem com elas. Então, amados, nós precisamos entender isso e ter isso bem gravado nas nossas consciências, que nós não podemos fazer parte da concordância com a impureza desse mundo. Amados, a libertinagem, aquilo que vivemos hoje, né, conhecido no nosso meio como liberalismo, ou a teologia liberal. Ai, pastor, na minha igreja ou na minha vida nós não vivemos com a teologia liberal. Quer só dar um exemplo para você? Ai, mas eles são jovens. Eles precisam de coisas diferentes. Os tempos mudaram, pastor. Não é mais como 30, 50 anos atrás. Agora as coisas são diferentes. Precisamos fazer coisas para os nossos jovens, senão eles vão embora da igreja. É isso que Paulo está dizendo, amados. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos trazer para o pecado? Está escrito lá em Hebreus 13:8. O pecado de ontem é o mesmo hoje, amanhã e sempre. O pecado não muda. Então, o que não era permitido fazer há 30, 40, 50 anos atrás, segundo a palavra de Deus, não é permitido, queridos, fazer hoje. Os jovens de hoje precisam ser obedientes como os jovens de 100 anos atrás. Os jovens de hoje precisam conhecer e se alimentar da palavra de Deus, como os jovens de 100 anos atrás. Os pecados também não mudam, não se iludam com isto. Não se iludam com esse liberalismo, com essa libertinagem que é ensinada, que essa libertinagem leva para longe de Deus, amados. Aí Paulo começa a grifar e depois ele fala sobre a idolatria, feitiçarias, né? Vamos colocar junto aqui num pacote. Ai, pastor, este problema então, se o Senhor citou, de idolatria e feitiçaria, na minha casa, na minha vida não tem. Louvado seja Deus que realmente não tenha mesmo. Mas que sejamos atentos em alguns pontos. Idolatria não é só prestar culto à escultura e imagem. Não é ter na sua casa uma escultura ou uma imagem e ter uma certa devoção, ou uma veneração, ou até mesmo uma adoração por ela. Isso também é idolatria. Porém, o que eu quero dizer a vocês, que a idolatria também pode ser pelo seu filho, pode ser pelo seu esposo ou por sua esposa. A idolatria pode ser pelo carro novo que você tem, pela casa que você comprou ou pelo apartamento. Se qualquer coisa que você tenha na sua vida tome mais tempo da sua vida do que as coisas de Deus, o seu trabalho, então pode ser chamado de idolatria. Ou dinheiro, a qual a Bíblia trata que é idolatria. Ai, a feitiçaria, pastor, eu não tenho isso. Não jogue a criança para cima, que usa o velho ditado lá de trás, senão o bucho vira. Ai, porque a criança não pode ver isso, se você não der, ela fica com lombriga. E aí vira elefante de cara para trás, é crente com fitinhas que eu tenho visto amarrados no braço de vários lugares religiosos, crentes, depois eles vão para a praia, né? E vem com búzios amarrados na perna, no braço. Ai, pastor, isso é místico. Não, não sou místico, amados. Isso são coisas que são envolvidas em candomblé, em umbanda, e tralalá, e tralalá, e tralalá. Mas as pessoas, parece que isso encaixando, vocês estão entendendo, junto com a libertinagem, tudo isso é permitido.
O liberalismo. Libertinagem, amados, não é só a questão sexual. Quando nós falamos do contexto de Deus, nós precisamos olhar para tudo isso. E Paulo então faz uma guia de coisas pessoais, né? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções. Tudo isso acontecendo em grupo. E acontece-se dentro, amados, das pessoas que estão dentro da igreja, que isso não deve ser aprovado, ou mesmo dentro da casa, onde irmão não fala com o irmão, a mãe não fala com o filho não fala com o pai, que vive esta vida, você entendeu? De ciúmes, não somente de marido e mulher, também é pecado, tá, amados? Ah, mas pastor, marido e mulher não pode ter ciúmes. Amados, deixa eu falar, quem ama, cuida. Mas quem ama verdadeiramente em Cristo Jesus, respeita e confia, porque é temente ao Senhor. Não vamos confundir as coisas com o pecado, trazendo para as coisas de Deus. Quem ama, cuida. Quem ama, preserva. Quem ama, trata com carinho. Mas ter ciúmes doentio é pecado. Ai, mas ciúmes não só entre marido e mulher, amados. Tem pessoas que têm ciúmes, como eu disse, do carro. Tem pessoas que ele tem um ciúmes tão grande do seu carro que se o irmão tiver com o pé sujo, ele não dá carona. Pessoas que têm ciúmes que se der carona para alguém que muitas vezes não é acostumado a andar de carro, eu já presenciei isso, ou para uma pessoa com uma idade um pouco mais elevada, e se bater a porta do seu carro com um pouco mais de força, esta pessoa fica irada, porque ela tem ciúmes de objetos materiais. Isso é pecado. E isto provoca peleja, dissensões, facções, invejas, né, amados? Olha só o que são as obras, são muito conhecidas e está no nosso meio. Ser invejoso, amados, qual muitos confundem, achar que inveja é que você quer ter o que os outros têm. Não. Inveja é o desejo no coração de você ter aquele desejo ou aquela coisa no teu coração que você não quer que a outra pessoa tenha. Isto é inveja. Não é simplesmente só querer o que a pessoa tem. A pessoa tem, mas eu quero também. Não. Isso é cobiçar as coisas dos outros. A inveja é o desejo que a pessoa não tenha. E infelizmente isso acaba acontecendo, amados, no nosso meio. Aí vem a questão aqui, para os crentes liberais dos dias de hoje, que acaba o culto. Hoje está tudo fechado, mas está reabrindo, né? Mas se encontram nas casas. E vão para as lanchonetes da vida, para os barzinhos, e vão tomar lá os seus aperitivos, suas cervejinhas, e chega todo mundo comportadinho, e sai todo mundo descabelado, falando alheias, dando gargalhada fora dos limites, chamando a atenção das pessoas que estão do lado, ou seja, bêbados, embriagados. Pecado. Não quero trazer defesa, amados, para a tua vida, ou legalidade com o pecado nas coisas que são santas. Nós vivemos um contexto no nosso país muito complicado quanto às bebidas. Eu sei que muitos de vocês vão dizer, pastor, mas a Bíblia vai dar respaldo que beber é pecado? Não, eu não estou dizendo isso, estou dizendo que bebedice, ficar bêbado é pecado. Porém, conheço muitas pessoas que se dizem cristãs, que bebem. E todas as vezes que eu vi essas pessoas, estavam bêbadas, infelizmente. O álcool, dentro do meu conceito,
é droga, como a cocaína, como a heroína, como o ópio, como a maconha. Provoca vício, destrói famílias, leva pessoas a cometerem assassinatos, levam pessoas a tirarem a sua própria vida, levam pessoas a destruir a sua casa, o seu lar e a sua família. Por isso, bebedice é pecado sim. Você está no século 21, mas guarde isso no teu coração. Mesmo Deus de ontem, de hoje, será o que irá julgar você e a mim amanhã. E o que Ele disse lá atrás, continua sendo pecado ontem, hoje e também será amanhã. Nada disso mudou, amados. E depois de Paulo fazer essas questões, ele diz o seguinte: eu listei as principais coisas, mas quem comete essas coisas e semelhantes a esta, acerca das quais eu já vos adverti anteriormente. Então nós vamos falar das consequências. Amados, tudo isso que nós acabamos de ver, a Bíblia chama-se de pecados. Porém, esses pecados, amados, são prazerosos na carne. Porém, amados, ainda que vivamos uma vida por momentos com satisfação na carne, precisamos entender que as obras da nossa carne nos levam para longe de Deus. E a consequência do pecado na minha e na tua vida, se nós vivermos segundo a obra da carne, é ir para o inferno. Porque a palavra de Deus continua dizendo: como eu já vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pastor, mas se eu sou salvo, o senhor está dizendo que eu vou para o inferno se eu cometo essas tais coisas? Preguei semana passada. Nós somos chamados, fomos salvos pela graça, mediante a fé, em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie dela. Mas somos feituras de Deus, fomos criados em Cristo Jesus para as suas boas obras, as quais foram preparadas desde a fundação do mundo. Então, meus amados, se nós somos alcançados pela graça, nós não podemos viver segundo as obras da carne, as quais são muito conhecidas por todo mundo. É que muitas vezes, amados, a graça de Cristo tem sido banalizada, a graça de Cristo tem sido profanada por milhares de pessoas, mas que eu e você, em pleno século 21, eu e você, Pai, que me assiste nesta manhã, você que é o cabeça da tua casa, sacerdote do teu lar, tome a tua família nas tuas mãos, fale para os seus filhos que pecado é pecado, os ame os vossos filhos com todas as suas forças, ame a sua família, chore por ela, se preocupe por ela, mas admoeste ela, advirta ela, aconselhe ela, corrija ela, para que ela não viva segundo o curso deste mundo, porque este mundo jaz no maligno. E assim como Paulo advertiu a região da Galácia, eu e você devemos também alertar a nossa família. Assim como Paulo chamou a atenção, eu e você devemos fazer isso na nossa casa. Sabe para quê? Para que a nossa família, para que eu, você e os nossos filhos não sofram as consequências do pecado. Porque quem comete estas tais coisas não herdarão o reino dos céus.
Sente com a tua família, Pai. Sente com a tua casa. Vocês que nos assistem, eu não sou pai, sentem também com os seus amigos, com os seus familiares, com os teus entes queridos. Leia esta palavra com eles. Mostre para eles que o que é vivido é pecado, que idolatria é pecado, que prostituição é pecado, feitiçaria é pecado, idolatria é pecado, avareza é pecado, facções, intrigas, orgias, bebedices é pecado. E quem vive na prática dessas coisas e tem prazer em fazer isso, não herdará o reino dos céus. A consequência do pecado, amado, é o inferno. O salário do pecado é o inferno. Por isso, amados, que você e que eu e que nós nesta manhã possamos refletir muito sobre isto, sobre esta palavra. Eu não sei quais os caminhos que você tem trilhado. Eu não sei quais os desejos do vosso coração. Eu não conheço a tua casa, não conheço os teus filhos, não conheço a tua família. Porém, o Senhor o conhece e você também. Porém, o Senhor, que é Deus, Criador dos céus e da terra, Ele já deixou escrito a maneira que eu e você devemos viver e conduzir a nossa casa. E Ele já deixou aqui determinado, dizendo: quem cometer essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, que eu e você possamos olhar para dentro da nossa casa, da nossa família, dos nossos familiares e entes queridos, e que possamos ser sinceros nos nossos corações e ver se é necessário sentar e dizer: olha, está errado, precisa ser consertado. E aí vamos ter o questionamento: mas por que isso tem que ser mudado? Então explique para ela, porque se continuar desse jeito, vai para o inferno. Amados, talvez você diga assim: mas pastor, eu vou falar com a minha família e vou dizer, sim, a palavra está dizendo. É melhor, amados, que nós possamos corrigir agora, para que haja conserto agora, para que quando Cristo volte, através do arrependimento dessas pessoas, assim como o meu e o teu arrependimento, nós possamos ir para o céu, do que termos medo de falar e aceitarmos tudo isso e ver os nossos entes queridos ir para o inferno e nós irmos juntos, porque não somente os que cometem essas tais coisas, mas os que consentem. Então, amados, a responsabilidade de consertar tudo isso é minha e sua. Não é só não praticar, também é pecado consentir. Então, que nós possamos chamar essa responsabilidade e ensinar a nossa casa e a nossa família qual é a consequência do pecado: inferno. Que você reflita e guarde esta palavra no teu coração. Que Deus abençoe. Um excelente domingo debaixo da graça de Deus. Ótimo almoço, né? Porque hoje as famílias estão reunidas, né? Papais, mais uma vez, que Deus os abençoe, que Deus, através do Espírito Santo de Deus, leve ao coração de cada um de vocês esta responsabilidade de ensinar a verdadeira palavra de Deus a esta geração presente. Que Deus os ilumine, que Deus os proteja, que Deus os guarde, e que com os passar dos anos, os seus filhos, se Cristo não voltar, os seus netos, possam sentar na mesa novamente em datas como essa, e talvez você e eu não estejamos mais presentes aqui, possamos já estar descansando e gozando nos braços do Pai, mas se ensinamos o verdadeiro Evangelho, deixaremos um legado aqui nessa terra. E eles vão sentar nessa mesa e provavelmente vão lembrar e vão dizer: o meu pai sempre nos ensinou isso. E eu louvo a Deus
pela vida dele, por ele ter nos ensinado isso. Quantos filhos, amados, quantos filhos hoje não podem ver os seus pais, porque estão dentro de um presídio? Quantos filhos estão internados em instituições para menores? Quantos pais nos dias de hoje estão longe dos seus filhos por causa da droga, do álcool e da bebida? E quanto outros pais no dia de hoje não têm nem o prazer de sentar na mesa e almoçar, porque o seu filho já se foi. Ai, se esses filhos tivessem alguém que ensinasse a verdade para eles, talvez tudo fosse diferente. Eu e você estamos vivos, Cristo ainda não voltou. Que eu e você possamos tomar essa incumbência de anunciar que pecado é pecado, ontem, hoje e será amanhã. E que o Deus a qual nós servimos é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso nós precisamos abandonar as obras da carne e vivermos segundo o fruto do Espírito. Deus abençoe. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, grandioso, eterno e santo Pai. Nós te louvamos e bendizemos esta manhã. Louvado e santo seja o teu nome, Pai. Abençoa cada família, cada casa, cada lar nesta manhã. Visita, Senhor. Visita cada pai nesta manhã. Coloca, Senhor, no coração de cada um desses pais a coragem, o discernimento e a sabedoria para ensinar, educar a sua casa, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, pautado pela tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, também cada filho, cada mãe, que o Senhor coloque no coração deles também, Senhor, o desejo de obedecer e ouvir o chefe de cada casa, de cada lar, que é o marido, que é o pai. Que o Senhor dê à tua igreja sabedoria para isso, Pai. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós nesse tempo presente que é tão remoto, que tem destruído e ceifado tantas vidas, Senhor, que nós, como templo e morada do Espírito Santo de Deus, como igreja, como organismo vivo aqui na terra, Senhor, nos dá condições físicas, nos dá condições éticas e morais, e acima de tudo, condições espirituais, de anunciar a essa geração a tua santa e maravilhosa palavra, para que através do Evangelho eles sejam alcançados pela graça, que sejam imputados nele a fé, e que eles possam confessar com as suas bocas que somente Jesus é Deus, ó Pai. É o que nós te suplicamos nessa manhã, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados, até a noite, se assim o nosso Senhor e Salvador nos permitir. Nós vamos terminar com um louvor. Que Deus abençoe você poderosamente. Deixe os seus comentários, os seus agradecimentos, a sua mensagem. Deixe os seus pedidos de orações e que nós, na quarta-feira, nós estaremos orando por eles. Que Deus abençoe até a noite, se assim Deus permitir. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida.